Fala galera, tudo certo? Edson aqui da Conquest Tecnologia. Tô aqui hoje com o Breno. Tudo bem, pessoal? E aí? Escolhido por nós aqui numa brincadeira que fizemos no Instagram. E o comentário dele foi escolhido por nós. O critério usado foi o que eu mais gostei. Como é que é? Basicamente, né? A regra foi uma coisa bem democrática, assim, eu escolhi. Ah, bom. Então, Breno, me conta um pouquinho sobre... Replique aí o seu comentário. Quando eu era pequeno, eu já tinha algum contato com o videogame, mas era bem pouco na época. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, que eu ganhei meu PlayStation 2 desbloqueado na época, comprava jogo a R$10 e foi quando eu comecei a ter contato assim, com o videogame que comecei a me apaixonar pelo assunto. Então, foi nessa época aí que eu comecei a jogar. Daí, um tempo depois, o meu primo me mostrou que dava pra jogar no computador também. Dava pra jogar no computador, no notebook, só que o meu computador era muito fraco. Então, mal e mal rodava ali um Minecraft, um Point Blank, mas eu era pequeno, então qualquer coisa fazia feliz, sabe? Rodava os coolers, no caso. Rodava os coolers, literalmente isso. Só pra deixar o adendo aqui, né? Não tá estimulando o desbloqueado, né? Você era inocente. Eu era inocente, eu não sabia, né? Eu acabei, né? Foi uma influência. Foi uma influência, exatamente. Hoje nós recomendamos só jogos originais. Né? Isso aí, só original, porque é o que mais vale a pena. Sim, politicamente correto. Isso aí. E aí, enfim, sempre fui jogando no PlayStation, no Xbox e tal. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, foi quando eu comprei meu primeiro computador que tava pra rodar bastante coisa. Tu lembra que máquina que era? Sim. Eu tô com ela até hoje, até mais ou menos uma parte. Eu tinha um i3 de sétima, né? E eu tinha ainda tenho a GTX 1060, de 6GB. Guerreira. Essa é guerreira. Tá aguentando ainda. Bons tempos quando a placa durava, né? Durava bem, cara. E tinha ali o seu HD de 1TB e era isso, basicamente. Fonte de 550 da Keycast. Que ano que era essa máquina? Eu comprei em 2013, cara. 13? Não. Não, 2013 não, desculpa. 16, 17. Foi 2017, isso aí. Foi 17ª geração. Eu tava com uns 13 anos mesmo. Pegou outro ponto, né? Foi a época da 7ª geração, pegou bem no lançamento. Peguei bem no lançamento, assim, não tava muito mais longe da 7ª geração. Então, tipo, pros jogos da época, aguentava bem, sabe? Conseguia rodar ali no mínimo, até no médio, às vezes, dava pra rodar algum joguinho legal. Tinha um bom desempenho na época. Sim. Aí, um pouco antes da pandemia, em 2020, eu pensei em comprar um processador novo porque não estava aguentando mais o computador. Então, eu comprei um Ryzen 7 de 3ª geração. O 3700? 3700X. E aí, comprei uma placa-mãe, uma B450 da Steel Legend. Boa. Das ROG. E comprei também 2 pentes de memória de 8 GB. Tu tinha 8 na primeira? Eu tinha 8 e daí foi pra 16. Foi pra 16. Daí hoje eu tô com 64 GB de memória, né? Que eu consegui uns brickzinhos que valeu a pena. Já consegue rodar o Chrome de boa? Já consegue, 2 páginas do Chrome sim, dá pra rodar tranquilo. Nossa, tá uns tentando também. Tá top, né? E o processador é o mesmo ainda. Tecnicamente nem precisa trocar? Né? Nem precisa trocar, ainda aguenta bastante. Ele é baita processador, ainda aguenta bem. O que tá puxando um pouco pra trás a placa de vídeo hoje em dia, que é a 1060, tá ainda segurando um pouco, mas consegue rodar tranquilo os jogos, bem fácil. Deve ter boa estabilidade, porque Sim. o conjunto é forte e só limita no FPS porque a placa de vídeo não é tão rápida. Exatamente. Um jogo de FPS assim que tu joga no mínimo para ser competitivo, passa dos 200 tranquilo. Sem estresse nenhum. Agora vamos dizer que se quiser jogar algum jogo modo história, por exemplo, que precisa um pouco mais de placa de vídeo, ele já não aguenta tanto. Ele faz ali nos 80 no mínimo, talvez um pouquinho. O problema é as quedas. As quedas. Abre quando sai tipo mundo aberto, alguma coisa, a placa, a GTX já capenga um pouco. E tu usa o que pra esfriar o processador? Só o cooler padrão que veio do processador. Mentira. Só que ele é o grandão, né? Ah, porque sim, ele é o X, então ele é o grandão. Que vem com RGB e tal, RGB e tal, que tem o Fica aí um comentário, MD. Que sacanagem ter tirado isso aí, né? Pois é. É um baita cooler. Na linha 3000 não vem só os... Só o processador, né? Não, vem o processador, ele vem um cooler box igual aos outros, só que o dissipador, a lata de alumínio é mais alto. O outro vinha, a série 2000 e a série 3000 vinha ele vinha assim, ele tinha aquela anilha da RGB, né? Isso aí. E o X vinha aquele, eu não lembro o nome dele, é Stealth, uma coisa assim. É alguma coisa assim, eu também não lembro bem certo o nome. O Stealth, o outro é Warped Prism, uma coisa assim o nome dele. Ele vinha com heat pipe e tal, né? Aquilo é uma coisa... Aquilo é top, cara.
pegar esses Ryzen 7, ele coloca Air Cooler ou Water Cooler, né? Aí tu pega esse original e coloca no Ryzen 5, que é na época do 3600. Sim. Cara, tu toca overclock no Ryzen 5, aquele cooler box só original. Eu montei com vocês também o processador. Sério? Em 2020, mais ou menos, ali eu montei com vocês, só que vocês estavam em outro lugar. Sim, tava lá do lado do posto. Do posto lá. Tu acredita que o canal foi fazer orçamento naquela época que ele comprou com a concorrência? Vendo? Nem Judas foi assim. Dedurando aqui na cara. Não que eu deixe, eu falo, tipo assim, jogando na cara, não é isso, né? Isso aí, tipo assim, é história, né? É história, claro, né? Pior de tudo é que eu montei na concorrência e estragou. Tá aí, não, mas daí não vou nem culpar a concorrência. Estragou uma placa-mãe Z490, não tinha, né? Z490 Asus TUF. Nossa. Já viu uma TUF estragar? Nunca? É a primeira, eu fui premiado. Nossa senhora. Daí, pô. Eu botei uma máquina nova com 2 memórias Corsair e estragou uma. Tá louco. Tá aí é o karma, né? Não, cara, você jogava água benta nele e sai fumaça, é uma coisa... Edito muito vídeo também como hobby, então, querendo ou não, ajuda muito ter um processador bom que nem eu tenho ali. Sim. Aguenta bastante. E é isso, cara, eu uso... Praticamente o meu PC hoje é minha vida, basicamente, sabe? Desde pequeno até hoje eu nunca vou largar ele de jeito nenhum. Mais fácil ele que largar. Mais fácil ele deixar de funcionar do que eu largar ele, sabe? Precisa uma plaquinha de vídeo pro conjunto. Preciso. Né? Queria comprar uma RX, só que daí da AMD, né? As placas de vídeo da AMD. Cara, se tu edita vídeo, vai da NVIDIA. NVIDIA? Sim. Não tô falando de poder bruto. Quando assim, o pessoal quando compara das placas de vídeo, é uma conta bem porca, bem arroz com feijão. Tu pega quanto que ela custa e quanto desempenho ela entrega. Tu converte isso no FPS, né? Quando tu vai pra linha profissional, a linha de edição, por mais que tu trabalha como hobby, no amadorismo, né? Ou ali, a NVIDIA traz mais recursos e os recursos que ela traz é mais estável para edição. A gente já passou por Intel, foi para AMD, voltou para Intel. A Intel ela é mais estável. O AMD até tinha mais poder bruto, né? Tinha mais poder, ele chegava em certos pontos. Ela tinha alguns problemas. Cara, isso é muito específico, eu não tô falando que a AMD é ruim. Pra trabalhar, que às vezes tu usa alguns programas, tipo assim, jogos é meio padrão, né? Tem otimização de cada um. Sim. Mas os programas são muito peculiares. Vai de cada um pra cada um. Vai pra cada um, é isso, eles têm muito isso aí. A otimização pra Intel e a estabilidade dela é melhor. Ele flui mais o programa, né? Ele aproveita melhor, na verdade, o desempenho do computador, né? Do conjunto. E a NVIDIA também é a melhor opção. Entendi. Tu vai pegar com certeza uma série 30 pra frente, 60 pra frente, tu já consegue usar alguns codecs, já consegue fazer alguma aceleração por IA, tu consegue fazer alguns recursos melhor. Baixa o Drive Studio, né? Sim. Cara, nós passamos por nós começamos com 1650, né? Depois foi pra 3060. Não, 3060. 3060 depois era a Gainward, né? A Gainward, depois subimos pra baixo pra 2060 e depois ficou até a trocar na 3060 Ti, né? 3060 Ti. Na 2060 o Ryzen 7 5700X é melhor que o 5-13400F, né? Se tu pegasse os dois trabalhando, o 13400F tu trabalhava melhor editando vídeo, é um caso específico. Eu utilizando vídeo em 4K, 60 FPS pelo programa do Filmora, a versão paga. Sim. O 13400F, tipo, ele era um pouco mais lento na renderização, né? Só ia fechar o arquivo, era um pouco mais lento, tinha menos lucro, aquela coisa toda. Mas a fluidez durante o trabalho era bem melhor que o Ryzen 7. Tinha menos problema de oscilação dele. Desempenhava melhor durante a edição. Desempenhava melhor, mais fluido. Isso eu percebo no meu. Que se eu tô com um projeto muito pesado, eu consigo sentir que quanto mais cheia a timeline fica, mais travado começa a ficar pra fazer a edição. Daí tu bota a transição, tu bota a corte, quando ele passa nos cortes ele tropeça. Ele tropeça na hora do corte. É justamente isso que a gente resolveu o problema mudando a plataforma. Ele ia fazer cortes, ele fazia o quê? Fazia tudo corte, salvava, né? Pra descartar aquilo lá, abria de novo,
pra continuar editando, porque tinha pedaços que, tipo, ele não conseguia cortar, ou não via que cortava, ou dava algumas engasgadas, nessas transição. Entendi. E a ordem que fica de trabalho de núcleo também é bem dispareia, né? Então é um programa específico, né? E o i7 é melhor. Para programas diversos, pelo fato da organização do Turbo Boost dele, mas só tem o i7, o i5 não faz. Não faz. Tipo, tem um núcleo sempre que é mais forte que o outro, né? Só que tecnicamente o Windows não sabe qual que é. Então na hora que vai executar um programa que é single, ele busca um núcleo que está ali dando sopa e executa, mas nem sempre é o núcleo mais forte. E daí o Turbo Boost 3.0, que só vem os de 7 e 9, ele sempre dá prioridade dos programas primários no núcleo mais forte. Então a otimização fica melhor. Só que tem um ponto negativo. No Filmora tínhamos problemas com os núcleos de eficiência. Até nós estamos utilizando aqui um 12700K, que ele é 4 núcleos de eficiência e mais 8 16 de performance, né? Tu abria os programas, ele priorizava muitos núcleos de eficiência, tipo, sobrecarregava os núcleos de eficiência e os núcleos de performance, tipo, não vinham. Desabilitamos ele. Daí fica só nos performance. Faz sentido. Bem melhor. Uma era de otimização, né? Isso é a interface do Windows que não sabe. Que não identifica, né? Que o ideal do performance é rodar, tipo assim, só aplicativos do Windows, o segundo plano, deixar o performance pra ti, né? Sim. E ele meio que não fazia isso. Não foi mais testado, né? Veio várias atualizações, não foi mais testado. Melhorou, eu de vez em quando eu dou uma olhada, só não ativei de novo. Não ativou? Né? Mas a otimização não tem mais engasgo. Nos últimos ali que eu editei. Tentar na próxima aí dar uma ligada na eficiência, ver se eles arrumaram. Nesse vídeo mesmo, dá pra colocar no finalzinho um adendo ali. Ver se vai ir ou não. Nós com o Chrome aberto, o WhatsApp aberto e os núcleos de eficiência, tipo, 100%, a máquina dando umas engasgadas e os 8, 16 lá tudo morto. Tudo morto. Pois é. Já? Desabilitou ele, né? Agora ficou um canhão, né? E em casa também desabilitei o meu. Desabilitou também? Também. Não dava pra trabalhar, não é só aqui. Tá em desenvolvimento, faz 2 gerações, só que 3, na verdade, começou no 12, né? Do 12.600 em diante, mas não dá um tempo até. Né? Vamos iniciar com a montagem da máquina, então? Então, vamos iniciar com a montagem da máquina. Vou apresentar a máquina para vocês. Vamos montar uma máquina aqui que é na minha visão, é um bom custo-benefício. Iniciamos com o 12400F e 5. Ele tem empate técnico Ryzen 5 5600, né? 5600X, mais ou menos ali. Ele perde algumas aplicações porque ele entrega um pouco menos de clock final. O 5600 entrega na faixa de 4.3, 4.4. Desculpa, 4.3, 4.4. Só que é um processador mais quente. Então tu pega uma temperatura aí, um calor ali, uma temperatura ambiente 30, 35, 40 graus. Ele tendencialmente vai esquentar um pouquinho. Falando do original, sem overclock, sem undervolt e sem substituir o cooler box que vem junto, tá? Ele acaba ficando um pouquinho, esquentando um pouquinho. Como ele é programado, ele passa um pouco dos 70 graus, ele começa a reduzir clock para não passar dessa temperatura. A programação dele do Turbo Boost. Se desabilitar, às vezes pode acontecer dele ir superaquecendo até dar um shutdown. Geralmente ali nos 100 graus ele desliga o computador. O 12400F, pela especificação, ele pode atingir, depois tu bota embaixo, lembra sempre algumas coisinhas, base TDP. Nunca vi nenhum passar de 100, ou seja, ele fica na faixa dos seus 75 a 90 watts de pico. Ele é um 65 TDP na base. Se tu for olhar o 5600, ele também informa que é um 65 watts, mas isso é o clock base, ele é 3.5, se não me engano, ou 3.7. Mas quando ele dá o Turbo Boost, ele passa dessa tensão, geralmente ele fica entre 80 e 110 watts de consumo, por isso que ele esquenta. Outro detalhe que é uma coisa que o pessoal passa batido, mas eu acho que é um pontozinho chave bem interessante, que esse modelo de Intel se sobressai dessa faixa de preço, né, em cima do 5600, é a questão da placa-mãe. A placa-mãe do AMD tu vai ter opção hoje, basicamente, de A520, B450, B550, porém só a B550 é o PCI Express 4.0. Se tu pegar a A520 ou a B450, por mais que o processador tenha o barramento 4.0, ele não é habilitado porque a placa-mãe não tem o suporte. É um ponto negativo. Se eu montar uma máquina um pouco mais high-end, uma máquina melhor, já voltada, para investir um pouquinho mais, pega uma B550, né? Mas se tu for com uma A520, uma máquina mais modesta, tu não usufrui desse recurso. Impacta pouco, porém limita no barramento do SSD, dos modelos NVMe a 3.500 MB por segundo, não passa mais disso,
E as placas de vídeo é proporcional, depende da placa de vídeo. Se tu pegar uma placa de vídeo tipo essa, que é uma 3060 de 12 GB, quase não dá diferença. Tu pega uma 3050, tu pega uma 4060, que são placas Gen 4, só que 8x ela estrangula no limitador. Tu pega uma placa que é um abismo de diferença, RX 6500 XT, uma placa que nasceu morta aí, ela é 4x Gen 4. Enquanto tu bota no 3.0, tu perde tipo 15%. Nossa. É bastante diferença, bastante diferença. Já testei. Já testei. Na mesma placa-mãe. Botei uma B450, uma B550. Jogando o pub dava 10, 15 FPS de diferença. Porque limitava no PCI. No PCI. O PCI demanda a largura de banda, quando dados consegue transitar. Então, quanto menos linhas PCI tiver a placa de vídeo, o que hoje está vindo muito comum, vem placas com 8x, algumas 4x, entre uma moda não pegou. Então, quanto maior a memória e menor a linha PCI, mais ela fica dependente de cada linha PCI. Então, acaba dando uma influência. E é uma vantagem das linhas Intel, desde a 11ª geração. Todas as placas-mãe vêm com PCI 4.0. Tu pode pegar a H610 mais fuleirinha, tem o PCI 4.0. Então, tu acaba tendo uma vantagem ali. Essa é de MSI, né? Essa é MSI. Uma versão Pro. É uma Pro H610G Pro. Em cima dele aqui. É uma placa que tem uma construção um pouco mais simplória na questão de recursos, porém a construção dela é boa. E um detalhe que eu gosto dessa placa é que ela geralmente tem um preço competitivo. Das linhas de entrada, tu encontra preços mais em contas em Gigabyte, ASRock e MSI. Gigabyte tá me fazendo passar raiva nos últimos dias, né? Bastante estrelada com BIOS e tal, sabe? Tá dando umas coisinhas bem chatinhas com ela. ASRock é boa, mesmo nível da MSI, mas quando possível eu prefiro o MSI pelo simples fato que ASRock dá um ano de garantia e MSI dá 3. Bem mais simples. Um ano passa rápido, 3. Sim. Tem o seu tempo. Sim. Plaquinha simples. Sem dissipador? Sem dissipador, mas tem 8 pinos de alimentação. Não é uma placa que eu recomendo para usar com i7, tá? Se eu fosse para botar um i7 para uma linha de aplicação mais profissional, eu botaria uma linha F, não o K, né? Ou a linha do i7 é mais capada, que é uma linha K, né? O normal, né? Não pode ser o F, não precisa ser o F que é sem vídeo, mas o normal sem o seu K para não judiar dos VRMs. Tem a conexão aqui para SSD M2 e esse pequenininho aqui que eu não sei se é para colocar o Wi-Fi ou se é um SSD curto, até acho que é o Wi-Fi. Parte do painel traseiro bem simplório, apesar de ter HDMI, DisplayPort e VGA, por aquilo que parece não existe. Tem apenas duas entradas 3.0 e 4 2.0, sistema de som padrão, e não sei porque colocaram o negócio aqui de P2, PS2 aqui dele. Sim, bem antigão. Essa entrada é bem antiga. Plaquinha simples, porém funciona muito bem. Nunca fiz garantia nenhuma. Não prega. MSI não foi feito nenhuma, né? Como memórias RAM, vamos utilizar módulos da XPG. 5 anos de garantia de 2. Então tem um índice baixo. D35G, memórias com RGB por metade FPS. Módulozinhos com dissipador de calor, tem thermalpad embaixo aqui. 2 módulos D8 para totalizar 16 GB no Dual Channel. Um detalhe que eu esqueci um adendo que eu esqueci de mencionar é que essa placa-mãe, ou as placas-mães da Intel da 12ª geração, a LGA 1700, comporta nativo 12ª e 13ª geração, e 90% das placas, algumas por via da atualização de BIOS, já disponível pelo fabricante, 14ª geração. Então tu tem 3 gerações que na mesma plataforma sem alterar a placa-mãe, tu consegue fazer o upgrade de processador. Um detalhe bem interessante e assertivo, na minha opinião, na iniciada da 12ª, é que a Intel fez a mesma política que ela fez na 6ª e 7ª geração, com DDR retrocompatível. Tu escolhe a placa-mãe se tu quer, na época, DDR3 ou DDR4, e agora, 12ª, 13ª e 14ª, tu pode utilizar um Intel de 14ª geração com DDR4 ou DDR5. Tu compra a placa-mãe e o processador tá com as duas. Legal. Acaba ficando bem interessante. Não sabia disso aí. E é só 12? 12, 13, 14. O LGA 1700 em geral.
Que foi, na minha opinião, o grande tiro do pé da AMD, porque a AMD tem uns excelentes processadores AMD4, que usam DR4. Tu pega uma linha 5000, já estamos na 8, na 8, 9, na 9. Na 9 quase. É 9000 no caso, daí acho que é a 8ª geração, né? Sim. Que tem um pulado. E tu pega hoje uma AM4 ainda forte. E se tu for partir pro AM5, é DDR5. Só que o DDR5 é mais caro. E se tu quiser boas memórias, porque a frequência é alta, mas a latência é alta. Se quiser boas memórias, é mais caro ainda. Se tu montar um high-end, tu dilui. Vai pegar tipo um Ryzen 5 7600, que é um modelo mais em conta hoje, tu tem que botar uma memória de DDR5. DDR5. É, porque ele Porque já é M5, só funciona M5. Então acaba ficando um custo-benefício. E é um preço meio salgado, né, as DDR5. Sim. Ia dar uns 30% mais cara, só que não na mesma proporção. Porque tu pega, por exemplo, uma memória 4800 MHz CL40 e uma 3200 CL16, se equivale. Até porque o DDR4 tá desde 2016, eles vêm refinando ao longo dos anos, tem 10 anos já, né? Sim. Não, 8 anos. E o DDR5, que começou a ser comercializado, estou falando aqui nem 2 anos, né? Existia, mas já não tinha tanta saída, né? Então até eles lapidar tudo, essa nova geração, vai algum tempinho, né? SSD, armazenamento, combinar com a memória, mesma marca, a data, modelo Legend 710, é o modelo Gen 3, PCI Express 3.0, 2.400 de leitura por 1.800 de gravação. É bem simplório, se for ver, não é uma leitura e gravação alta, mas eu gosto muito desse SSD pelo fato da estabilidade. Potência não é tudo. A durabilidade e estabilidade também mandam muito. Já peguei esse SSD, não vou citar marcas para não ter problemas judiciais, mas prometiam ali 5.000 de leitura e gravação e realmente atingia quando tu fazia os testes, porém em uso severo, quando tu ia executar, ele tinha problemas de aquecimento, então começava a dropar, tinha problemas de durabilidade baixa, a estabilidade morria cedo, corrompia dados, tinha alguns problemas, ou seja, velocidade não é tudo, tá? Vamos recapitular, tivemos um problema de aquecimento aqui com a nossa GoPro. Essa câmera foi feita para ficar parada, então é sempre diz, esquenta e desliga. Fonte, vamos utilizar uma GameX. Gosto dela porque raramente dá problema. Tem uma boa construção. O Ronaldão lá também deu um aprovado nas linhas da GameX. Tem uma construção decente, não tem um preço caro e é uma fonte com sobra. Essa máquina deve ficar na média de uns 350, 400 watts de consumo no máximo. Então a fonte tem uma boa margem. É porque só na linha 12 volts ela entrega 500 watts reais, ou seja, 42 amperes. Então ela tem uma sobra considerável. Aqui é Plus White, primeira certificação da linha 80 Plus. Placa de vídeo, por gentileza. RTX 3060 na versão 12 GB. Nessa não era 8, que eu já caí nessa. Lançaram a versão 8 GB. Quando lançaram essa placa aqui, veio com 12 GB. Eles foram criticados. E a resposta foi que o jeito que foi feito a controladora dela, né? Ou ela ia ser 6 ou 12. Não tinha que fazer o meio termo. fazer 8. Daí fizeram 12 GB. Beleza, tudo certo, né? Passa 2 anos, um belo dia, foi ver um fornecedor, precinho top, tipo, não, top de linha precinho, mandei vinha 3060, né? Cheguei aqui, aquela era 8 GB. Daí como é que conseguiram agora fazer? Pois é, e agora? Tive o capricho de olhar o número, será o mesmo modelo do processador, né? Tu pega, por exemplo, o notebook, a 2050, ela, não, é a 25, o 35, meu Deus, acho que a 3050 ele é o 2050 gravado ou ao contrário, uma coisa assim, né? Só rebatizam. Sim. Né? A AMD com a série R9, a 09 e a RX, tipo 370, a R9 280, vou dar uma lembrança pra vocês, também fizeram isso. Deram banho e trocaram o nome. Geralmente eu não monto com essas placas. Não monto. E vou te explicar o porquê. Eu vou montar essa placa nesse computador aqui porque consegui ela num preço de ocasião no fornecedor. Porque a diferença de preço da 3060 para 4060 não passa de R$200. Eu sei que é bem perto. É bem perto. Né? E a 4060, apesar de ter 8 GB, essa ganharia para quantidade de memória, a 4060 é melhor em todos os sentidos. Ela não estoura a memória VRAM? Não. Geração mais nova? Ela é a geração mais nova, a memória trabalha mais rápido, o processador é mais rápido, e eu não vou lembrar da cabeça, mas acho que é 4 ou 5 vezes a linha 40 tem de memória cache. Ou seja, tem o processador que faz os gráficos, tem o GPU, né?
Tem a memória cache, que nem o processador tem, né? CPU, né? Tem a memória interna, tudo aquilo que passar daquelas instruções ali, ele começa a alocar na memória RAM ou a VRAM, né? Como ele tem mais memória cache, ele depende menos da memória VRAM. Então, 8 na 4060 é praticamente a mesma proporção de 12 nessa placa aqui. Então ela tem meio que, na prática, tem praticamente a mesma coisa. Só que a 4060 ela consegue dar empate técnico com a 3060 Ti. Ela tem um pouquinho menos de desempenho bruto, mas se tu ligar a versão do DLSS mais recente, a Ray Tracing, ela consegue superar a 3060 Ti. E custa praticamente a valor de uma 3060. E essa placa tem média 170, entre 170, varia 10 para cima, 10 para baixo, consumo em watts TDP. E a 4060 é 120 em 30. É menor, né? É menor. 50 watts a menos, mais desempenho, considerando que ela dá um empate técnico com a 3060 Ti, que consome entre 200 e 220 watts, estamos falando aí de quase 100 watts de diferença. Pois é. Mas essa placa aqui foi o preço mais de ocasião, então temos pela 3060 que está dando quase 400 pau de diferença, então aí começa a ficar melhor no bolso. Gabinete, vamos montar esse mini aquário aqui. Por que mini aquário? Ele parece um aquário e ele é mini. Isso é um fanfarrão, chefe! Ele tem, geralmente a definição convencional era 4 bytes para MATX, né, micro ATX, e 7 bytes para placa-mãe ATX. Eles mudaram um pouco as regras aqui, isso aqui tem 5, mas a aplicação é a mesma, não cabe uma ATX, então é micro ATX, só sobe uma by embaixo, então sobe uns ledinhos mais embaixo, provavelmente pelo fato de ela ter suporte para os coolers embaixo aqui para não bater na placa-mãe. Fonte vai mandar na parte traseira, tem os furinhos aqui para a fonte poder puxar ar, tem um suporte nativo do water cooler, então tá ventilado aqui para poder transpirar o ar, né? Transpirar, né? Porque o water cooler não sua, para circular o ar. Traz aí nessa região aqui, ó. Tem no fundo ele vem um suporte do water cooler, não vamos montar porque não faz sentido montar numa máquina dessa, o processador não esquenta, não vai encarecer a máquina, é uma coisa que não vai trazer desempenho. Vai ser montado apenas coolers, ela cabe 2 em cima, 2 embaixo, 2 no fundo. Vamos tirar 2 kits cooler ali, cada kit vem 6 coolers. Para quem vai comprar esse gabinete, fica um adendo aqui. A largura lateral ali dá mais 22 a 23 centímetros, que dá mais ou menos o tamanho dessa placa aqui. Geralmente flutua entre marcas, Asus, ASRock e tal, entre 21 a 23 centímetros. Quando tu coloca aqui, ela encaixa bem certinho. Se tu pega uma placa-mãe que tem 4 slots, geralmente ela é 24 a 26 centímetros de largura. Ela transpassa o que seria o limite ali, a curva do gabinete, e invade a parte que seria o water cooler. Ainda é possível montar. O water cooler fica um pouquinho para trás dali, só fica feio. Então, se você está priorizando estética, eu não montaria. E fica bem complicadinho de montar, cara. É bem vira um Lego ali. O Lego, diga assim, já aconteceu, eu devo ter que plugar cabo com uma pinça. Nossa, não passa nem o dedo. Em 2, né? Um segurando o cabo e a lanterna em cima e o outro... Nossa. Isso, e no tátil, né? Porque tu não enxerga, né? Sim. Tu vai no tátil. E tu coloca ali, encaixei e tira e olha, e daí 2 pinos assim, tu encaixou assim, né? Tem que tirar e colocar de novo. Espetáculo. E essa é a máquina que nós vamos montar. Começamos pela placa-mãe, cadê meus bancos aqui? Uma espuminha. Começa a montagem fora, né, no caso. Tipo, sim, monta tudo fora e... depois só coloca ela pronta já dentro. Isso aí. Uma coisa que eu achei muito legal da Intel, antes só tinha nos LGA 2011, 2066, essa armação assim de lata com a trava, um bração aqui, coisa bem bruta mesmo. E na 1700 começou a vir um padrão. E é bem resistente, bem forte isso aí, cara. Dá pra ver que tem uma estética bem robusta. Sim. Olha que bonitinho o coolerzinho, ó. É o mero Core 5. E, tipo, só menos que ele são 3, ou a linha descartável Intel, né? O cooler é bonitinho. Nunca tinha visto desse. Bem bonito. Melodia achei que era LED, é só mas bonitinho. Mas fica legal. Fica legal. Mas olha que legal. Ele já vem até com a pasta. Não, aqui ó, cobre. Ele vem dissipador de cobre, ó. Os outros não é de cobre. Tá? Os outros não são de cobre. Não. Ali pela na quarta geração veio bastante com dissipador de cobre. Daquele padrão antigo, mas veio com cobre. Ela é melhor. Depois parou de vir. Daí na décima geração, os i7 que vinham, não o cara vem sem cooler box. Sim. Mas o i7 e i9 vinha com o clima, já um pretinho, não era igual esse aqui, mas era o cooler box preto, já vinha com cobre, mas o i5 não vinha, o i5 para baixo não vinha. E na 11ª geração, não teve i3 para desktop, né, mas o i5 em diante de todos já veio com
Na 12ª mudaram pra esse padrão aqui. Eu achei mais legalzinho esse padrão aqui. Sim. Até porque já tava 10 anos no mesmo, né? Tava na hora de dar uma mudadinha. Uma mudadinha é sempre bom. Sim. Na verdade a AMD empatou muito a vida do pessoal, porque tipo, não estavam com os effects, aquilo não prestava, porque não tinha páreo, a Intel tava correndo sozinha e se folgou, né? Sim. O que estimula o outro é a concorrência, né? Sim. Daí quando eles lançaram o Ryzen, daí a Intel começou a correr atrás. Aí eles brigam e nós se beneficiamos pela briga deles nos preços. Nos né? preços, exatamente. O que eu quero é concorrência, cara. Quanto mais concorrência, melhor. Eu sou da torcida assim, se a Intel fazer um processador melhor, eu começo a torcer pra AMD. Ele faz AMD, eu começo a torcer pra Intel. Um superar o outro. Porque hoje tu compra um i3 14ª geração, que é um processadorzinho de entrada, e ele espanca um i7 e i7, tipo, tranquilo, tem mais clock. Então tu compra um processador barato, tecnologia barata. Porque os caras estão brigando. Vamos lá. Vamos colocar o processador, uma parte muito crucial. Encaixou aqui. Não importa tanto tempo que tu monta o processador, tu nunca se acostuma. Bem encaixadinho, ó, ele fica bem presinho, tem uns lados para encaixar, né? Tu pode tirar a tampinha antes ou depois de colocar no processador, né? Eu gosto de colocar depois, porque daí quando eu aperto aqui, ela pula fora. É mais divertido fazer aquela alavanquinha, que na hora que tu puxa a alavanquinha, isso que pula longe. Isso aqui pula longe. É mais engraçado. Pasta térmica já vem aplicada, uma pastinha padrão. Não faço ideia de quantos watts de DP de cima, porque o fabricante não informa. Acho que é um segredo deles. Eu sempre cuido do lado que eu monto aqui para o cabo ficar mais esticado, para não ficar tão dobrado. Já esconde também. Já esconde. Eu não gosto de ver cabo. Claro, não precisavam levar tão a sério que nem que a Asus fez, né? Aquelas placas-mãe com os conectores virados, né? A ideia é muito boa, mas ela precisa de um gabinete específico para isso. Tipo, os conectores VCDC aqui, eles são atrás da placa. Só que o gabinete tem que ser compatível. Tem que ser compatível, né? Depois de montado é lindo, mas é achar aquelas coisas. Achar o gabinete e tudo. Chegou um cliente um dia, né? Pedindo informação de uma que ele tinha. E ele comprou ainda um gabinete porque não gostou. Não tinha opção. Teve que comprar aquele. Deu umas coisas meio desnecessárias. A placa de vídeo podia ter conector atrás. Ou do lado, sabe? Quando ficar aquela malhazona passando na frente, assim, sabe? Mas ainda não é pior que os cabos SATA vinham ao contrário. Os cabos SATA, é verdade. Eles são DL assim, né? Sim. Então o que acontece? Eles são virados pra dentro. Virado pra dentro, né? E quando tu bota aquele DL, imagina, então no ambiente bonitinho, tu podia plugar aquele cabo SATA em L aqui e sair aqui, né? Só que ele é virado pra dentro. Nossa, daí tem que fazer uma... Não, daí tu não usa, tu usa os retos, só que daí fica aquele pino pra cima e fica aquele arco-íris saindo ali. Tipo, faz o nosso viradinho, né? Tipo, ajuda nós, né? Mas não, pelo jeito, o cara que fabrica não monta, né? Então, não monta e não quer saber de nada. Nem parou pra avaliar o negócio. Que é bem tranquilo de fazer. Esse aqui vai ficar bem legalzinho. Tem umas placas-mãe que é bem poucas, mas o M2 é pro lado de cá, né? Ele fica de cabeça pra baixo. Sim, você tem que colocar o... ele é bem destacado. Bem destacado. Porque depende do tamanho, por exemplo, do notebook principalmente, né? Às vezes você não tem espaço físico pra colocar, né? Entendi. E quando tem nativo da placa-mãe, daí a gente não coloca, né? Um detalhe bem legal que eu acho, e até fica uma dica para o Western Digital, aqui temos um módulo, né? E ele vai sempre assim, né? Sempre vai assim, né? A descrição do produto tá na parte de trás. Então fica ali, principalmente para o Western Digital, eu gosto muito, excelente marca, mas não precisa mandar na frente uma tarja verde, assim, tipo, tá aqui uma máquina bonita e uma tarjona verde na frente, né? Bem desnecessário. E daí tu não pode arrancar que perde a garantia, e se tu botar às vezes um dissipador sobressalente, meio que tem perigo de sair junto, ou o adesivo acaba inibindo um pouquinho a eficiência, então tipo, coloca atrás. Isso aqui não é difícil de pôr, coloca aqui, tem a travinha, né? É interessante depois de montado. Daí só bota a travinha. Sim. Só que tipo, eu não achei muito seguro, né? Ele parece que qualquer coisinha ele pode vibração, escapar, né? Ele pode acabar escapando.
Eu prefiro o parafusinho ali, é mais arcaico, mas tipo... Funciona melhor. Funciona melhor, né? Às vezes menos é mais, né? Coolers, vamos montar aqui esses coolers aqui, Camex Crystal. Por que Crystal? Porque ele é cristal. Muito bonito. Bem bonitinho, bem legal, dá uns efeitos bem legal, cara. Fluxo convencional. Ele vem a controladora junto, só que a controladora que vem é para 10 fãs, daí como eu vou usar 2 kits, cada um tem um, eu uso tudo na controladora só, né? Cada caixa vem uma controladora. Cada caixa é uma controladora. Aí eu faço bastante bagunça de montagem de computador, que daí pega, por exemplo, 2 coolers, vem 3. Eu pego 4 kits. Aí 3 eu uso inteiro, um eu abro, tiro um cooler de cada pra casar, que daí vai 3 na frente e um atrás. E alguns modelos vêm com... uns não vem nenhum, e outros vêm com 2 fitas LED. Daí eu tiro uma pra colocar no outro, daí eu uso uma fita LED cada uma controladora que me suporta. Quando eu vou montar tipo 3, 4 computadores, daí eu faço isso. Vai colocando, né? Pensando assim, eu faço prática, né? Memórias RAMs. Aqui ó, entra bem justo. Show de bola. O kit está pronto. O negócio legal dessas fontes aqui é os cabeamentos dela. Tem essa malhona, o resto é flat, né? Então ele acaba ficando uma estética bem legal. Vamos ver a placa de vídeo. Detalhe muito interessante dessa placa de vídeo da linha Gax. Gosto muito da linha Gax porque ela tem um preço bom, 3 anos de garantia, né? Não é um diferencial, porque muitas também entregam com 3 anos de garantia, porém, ela vem sem lacre. Então, se você, tipo assim, a placa tem 3 anos, se tu quiser 2 anos abrir, fazer manutenção, trocar pasta e tal, se tu abrir ela, não quebrar nada, fechar a manutenção, você não perde a garantia. Então tu consegue fazer manutenção E se ela tivesse lá e fosse fazer uma manutenção, por exemplo? rompeu o lacre, perde a garantia. Só que a gente tem um problema assim, depende do modelo da placa, pega, por exemplo, uma MSI a 3 anos de garantia também, só que ela é lacrada. 2 anos. Depende da região que mora, a intensidade do uso. A placa começou a dar uma banda de aquecimento, tu vai ter que abrir e fazer manutenção, tu não pode abrir. Pois é. Então vai ficar mais um ano com a placa você deteriorando para expirar a garantia para abrir, ou tu abandona a garantia e abre a placa para não tirar o longo prazo dela. Já peguei placa nova, não, geralmente placa mais forte, né? A Galaxy que veio nova, daí a gente abre, nova, né? Tira a pasta térmica, é uma boa pasta térmica, mas daí a gente colocava Crying Out, né? Extreme, que é 14,2 watts metro Kelvin. Pasta tipo, uma das melhores do mercado. Se não é a melhor, né? Acho que é a melhor do mercado, né? Baixa 10, 15 graus. É insano. E o Né? nosso esquema. Claro, geralmente quando a gente trocar a pasta, ela já tá ruim, né? Então dá uma diferença de 20, 25, 30 graus, né? Porque a pasta que tá já tava mais ruimzinha. Mas de o meu Dell G15, eu comprei um e eu tinha o que, um mês? Não, tinha um mês, né? Eu entrei em contato com o pessoal da Dell pedindo autorização se eu podia fazer o upgrade neles, autorizaram mediante a não quebrar nada, né? Sim. Eu abri, botei Crying Out, só que era um pouco difícil falar assim enquanto baixou, porque acontece, ele dava 100 graus com certa facilidade, então ele retornava o clock. Ele era 4.2, chegava a vir a 3.8. E quando eu botei a pasta térmica, ele continuou dando próximo de 100 graus, só que é 4.2. Então eu acredito que deve ter dado uma diferença de uns 15 graus, só que ele não converteu em temperatura porque ele tinha margem para dar clock. Só que aumentou a potência, né? Parte da fonte, vamos trabalhar no meio da mesa aqui. Segura pra mim aqui, por favor. Fechar eles. Pra quem tá mexendo muito cabaço montando, vocês não tem noção como que é ruim montar filmando. Geralmente tu vai montar, tu trabalha aqui rapidinho, né? Como eu quero mostrar pra vocês aqui, fica tudo torto. Exato. Aqui, ó. E em 2. Nossa, ó, abriu o pacotinho novo, né? Espanou? Não, ó o parafuso que vem. Parece usado, né? É. A parte de cima parece que foi usada já. Estão me mandando reciclado os parafusos. Abri o pacotinho agora aqui, cara. Risquei a obturação pra... Nossa, aqui é novo. Aí, tá novo. Ele tava acabando a tinta pistola, a pintura dos caras. Esqueci, acabou a tinta e não pintou o suficiente. Era sexta, 5h30 da tarde, acabou a tinta. O cara tinha que lavar a pistola ainda.
Tinha que entregar os parafusos. É. Deixa eu botar pra secar. Finalizado, o gigante. Fácil embora, né? Bem tranquilo. Não é difícil fazer. É mais chato do que difícil, né? É, mais chato porque tipo, demora um pouco, mas é bem tranquilo, não é nada impossível de se fazer. O cara tem calma e uma noção, ele faz de boa, né? Ligar a máquina. Maneiro, cara. E é isso aí, galera. Máquina montada, funcionando. Show de bola. Muito bonito. Ficou bonitinho, ficou Muito bonito. simpática. Agora vai para o processo de mais sem graça, formatar, instalar driver, programa, Até poder usar. até poder usar ela mais umas 2 horinhas por aí. Mas vamos jogar no colo do canalha ali, ele. Ele vai ter que se virar. Dei uma volta, afrouxei o parafuso. Tinha apertado demais. É, deu uma puxadinha. Esse aqui é mais bonito. Passando todas as cores Só dele. tem que ser mais rápido aqui, ó. Speed. Speed. Ali, ó. Ali, ó. Porque senão Agora sim. senão parece que tá 30 FPS, né? É. Baita precisão. Então é isso aí, galera. Dá um like pra nós aí, se inscreva no canal caso não for inscrito. Pra quem tá com saudades de mim, eu tô vindo um pouco aqui fazendo filmagem, que eu tô com uma segunda empresa e acabo revezando o tempo. Mas hoje temos aqui pra fazer um sorteio. Não é sorteio, é sorteio? Não era sorteio porque eu não sorteei. Foi feita uma coisa. Uma coisa. Foi feita uma coisa. Coisa que aconteceu. Isso aí. Aconteceu uma coisa aqui. Isso aí. Show de bola. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.